na vida do filho dele. Querida Igreja de Cristo, cumprimento a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor a toda a igreja. Eu sou muito grato a Jesus por estar aqui. Privilégio poder estar servindo a igreja esta noite. Ainda mais uma festa muito rica em presença. Esses detalhes do culto, de uma forma que somente cultos espirituais acontecem, é o que nos faz ser norteados a uma noite muito poderosa. Prazer poder caminhar com esta igreja. É uma alegria servir aos varões desta casa. E eu fiquei muito feliz, muito contente em saber que o pedido e a escolha e a sensibilidade de vocês em ter-me aqui, chegando aqui eu senti uma conexão muito tremenda da igreja, de Deus para comigo. E vocês podem ter a convicção e a certeza que não é vocês que têm o prazer de ter-me aqui, mas sou eu que estou tendo o privilégio de servir a igreja com a palavra. Muito bom poder estar com vocês. Prazer conhecer o pastor Jean. Deus abençoe o senhor. Que Deus abençoe a sua esposa, a pastora Stephanie. É isso, acertei? Deus abençoe. Eu lembro porque eu tenho uma mensagem só sobre o nome Stephanie. E não é só para ganhar a moral com a pastora, não, viu? É porque a Stefanos no grego é coroa. Né? Eu até escrevi um livro sobre as 5 Stefanos da Bíblia. Nem sabia que era Stefano, conheci hoje. Stefanos, que é coroa da recompensa. E é um prazer. Deus abençoe a senhora. Pastor João, obrigado. Deus abençoe o senhor. Muito alegria conhecer o diácono Luan. Obrigado, querido, pela simplicidade, pelo companheirismo. Tá? Você foi bem solícito. Eu vim de uma cidade, foi bem correria para estar aqui hoje. Amanhã, então o Luan foi muito sagaz nessa área aí. Entendeu toda a dinâmica e fez com que tudo desse certo. Na verdade, quando Deus está no controle, as coisas vão sempre certo. Né? É uma bênção, uma bênção. Vamos ao texto da palavra de Deus. Vamos tomar aqui um assunto esta noite que será de extrema importância. São 9h10, eu não posso tomar o seu tempo, mas eu estou pregando na Beit Hatashá. Eu adoro esse silêncio. Eu estou pregando na Beit Hatashá. Glória a Deus! Aleluia! Deram glória, não sabe nem qual é o nome, né? A Beit Hatashá é a casa da promessa. Vocês têm que carregar o seu nome literalmente. É Beit Casa Hatashá, promessa. Vocês estão caminhando na casa da promessa. Isso é de extrema importância. Aprender e observar tudo isso aqui. Ontem, o pastor Renan falou, eu estou preparando o caminho para você. Eu falei, só deixa alguma coisinha para mim aí. Aí o André falou, deixa alguma coisa para mim. Eu falei, pedi para o Renan ontem e ele me pede hoje também. Pregar entre amigos é isso, é muito bom. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4. Que alegria também conhecer Josafá. Muito bom poder caminhar contigo esta noite. Desde a hora que eu cheguei aqui, o povo não sabia que o pastor era tão grande pessoalmente. Eu disse, a tela do iPhone é desse tamanho, não dá para saber mesmo. Mas é 2 e 3. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Capítulo 4. Vamos ler o parágrafo 6º, por favor.
para a nossa meditação. Pastor João, o senhor me permite apresentar os materiais? Se eu tiver uma próxima vez para servir vocês com muito amor, eu prometo trazer para vocês aí um número maior de materiais. Não é que eu não tive fé de honrar a igreja, pelo contrário, o pastor Renan me deu toda a coordenada de ontem, falou que uma benção, uma igreja muito abençoada. Eu que vim de outra cidade, e eu tenho 45 ou a 50 livros somente, dos 7 que eu escrevi. Eu gosto de caminhar com 7 livros, que eu já estou no 8º agora, mas os 7 que eu trabalho todos os dias, né, 4, 5 vezes por esse Brasil, paro em nossa igreja na quarta-feira para pregar para o meu povo na quarta, mas eu trabalho com 7 materiais. Nossa empresa, ela trabalha também com essa dinâmica de livros, então eu consigo ter os 7 todos os dias. Mas hoje eu consegui trazer 3 temas para vocês, e se a galera me segue mesmo no Instagram, quero ver agora mesmo. Não é? Porque eu estou anunciando 3 temas muito poderosos que são lançamentos em 2025. Dos 7, eu consegui trazer os 3 agora que eu lancei em janeiro. Em um mês, eu lancei 3 materiais, que é Vencendo o Mal do Século. Aqui eu falo sobre depressão, ansiedade e estresse, à luz da psicologia, à luz da medicina e, o mais importante, da teologia, como vencer o mal do século. Esse aqui eu lancei junto com o Dr. David Rodrigues, é uma parceria nossa. Tudo que um jovem cristão deveria saber: sexo antes do casamento, bebida alcoólica, tatuagem, o que pode e o que não pode, sem achismo, tudo o que a Bíblia diz e o que não diz. A gente aprende muita coisa que é achismo de alguém e a Bíblia não diz nada. E aquilo que a Bíblia fala, a gente às vezes nem dá moral, a gente valoriza mais o que os outros se aplicam, que é mais conceitos humanos do que bíblico. Então é livro de esclarecimento teológico e muito poderoso. E esse aqui é Pondo em Ordem a Bagunça da Minha Vida. Existem bagunças externas que só podem voltar para o lugar quando a minha interna se resolver primeiro. E não é demônio, não é Satanás, não é espiritual, é maturidade para entender que eu me posiciono para o que está fora se posicionar naturalmente. Então são livros conceitualmente teológicos, bíblicos, que você pode ter na sua prateleira, e a hora que você quiser ler, você vai sair edificado. Tá? Eu tenho os 3 temas lá fora, e no finalzinho os obreiros são muito solícitos aqui, vão colocar mesa para mim, e eu vou conseguir ter um tempo para poder atender vocês. Pastor, qual é o valor? Cada material é R$40. Tá? Se você achar por bem adquirir os 3 temas, ou cada um, você vai, além de ter o prazer e o privilégio de ter um bom livro em casa, você vai ajudar uma igreja, uma co-irmã sua. Eu pastoreio a Forjados para o Reino no Rio de Janeiro, e enquanto eu estou aqui, minha esposa está lá com as mulheres hoje na conferência de mulheres, e eu abri mão de 2025 de todos os materiais. Nós estamos no 4º ano da igreja, então fizemos o aniversário agora de 19, 20, 21 e 22, e toda a renda dos materiais eu coloquei direto para o caixa da igreja. Há quase 30 dias atrás eu vim de Londres e eu levei 170 materiais. E eu senti, praticamente, a libra 7,50. Eu disse, meu Deus, será que só pagar o valor da igreja, só pagar o valor do aluguel da igreja, o que sobrar não pode ser para mim? Deus me fez entender que a promessa que eu tenho, que eu fiz no altar, Eclesiastes capítulo 5, faz um voto a Deus e não tarde em cumprir. Porque Deus leva a sério tudo que você coloca no altar. Então, de quase 200 materiais, foram 30 mil só de livros. Eu disse, eu não vou ficar com R$1, porque se é tudo para a igreja, vai ser tudo para a igreja. Nossa igreja de 4 aninhos, com esses 30 mil só de materiais, nós compramos tudo o que tinha que comprarmos. Terminei o nosso som de R$660 mil. Né? Pastor, uma igreja de 4 anos com um som desse nível, como esse aqui de vocês, nós temos um som extraordinário, tudo de primeira qualidade, porque não é o tamanho da igreja, é a mentalidade de quem está dentro. Então, se você for um dia no Rio de Janeiro, você visita a gente lá, vai no meu Instagram e você conhecerá o projeto da Forjados para o Reino, que é uma bênção. Eu sou pregador há 20 anos.
é itinerante nesse mundo há 20 anos, mas pastorei há 4 anos, e para não ficar pesado aos irmãos, esse ano os meus materiais são todos para a igreja. Então, se você achar por bem, você está abençoando uma igreja no Rio de Janeiro, e você será também muito abençoado. Ok? Não sinta pressionado, só se você ouvir Deus, sentir no coração e ter o prazer de poder ver e ler um bom conhecimento e ter uma boa leitura em casa. Vamos ao texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso... Pronto, já está em tela, vamos aderir à leitura. O parágrafo 6º está assim, ó. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também todos aqueles que amam a sua vinda. Agora procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou. Demas me abandonou porque ele amou o presente século e ele partiu para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque muito me será útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a minha capa que está em Troade na casa de Carpo. Traga-me também os livros e, principalmente, Timóteo, me traga os pergaminhos. Agora, tomeis cuidado com Alexandre, o latoeiro, porque Alexandre me causou muitos males. Mas o Senhor vai fazer ele pagar segundo as suas obras. E tu também, Timóteo, guarda-te dele, porque ele resistiu às nossas mensagens. Ninguém esteve comigo na minha primeira defesa, antes todos me abandonaram. Que isso não seja imputado, mas mediante a todos os abandonos, o Senhor me assistiu. O Senhor me fortaleceu. O Senhor fez cumprir em mim a pregação e todos os gentios a ouvissem. E eu fui livre da boca do leão. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Se é verdade que você ama a palavra e respeita o que vem de Deus, tome seu assento com muito apreço, com muita atenção. Mas é um congresso de homens com 60% mulheres sentados me ouvindo. Outra parte jovens, adolescentes, casais e algumas crianças também no colo de mães. Então corrobora que o congresso de homens é apenas um culto direcionado e dirigido pelos varões, mas é uma dinâmica para a igreja. Então, me perdoem os homens para não ser fiel somente a uma linguagem masculina, mas eu preciso contar aqui uma palavra para a igreja esta noite. Não é só domingo que é culto da igreja, hoje nós vamos ouvir uma palavra para a igreja central. Para tanto e entretanto, precisamos compreender o ano 64 que Paulo escreveu a carta a Timóteo. E é sabido, dentro de um contexto grego aqui, que é bem original, que o ano 64 foi escrito pelo apóstolo Paulo uma carta direcionada a Timóteo, quando Paulo está sentenciado à sua morte no ano 64, na sua última ida a Roma, dentro das Mamertinas, conhecida como cavernas, que eram as prisões dos maiores bandidos da época. E a expressão mamertina, ela é um dado que hoje fica debaixo da Catedral de São Giuseppe, na Itália. As mamertinas são cavernas que hoje
Elas ficam debaixo da Catedral da Igreja Católica na Itália. Eram antigas mamertinas, os lugares que os prisioneiros eram presos: braço, perna e pescoço. O apóstolo Paulo vai ser sentenciado em 64, ele vai ficar 2 anos até 66, e em 66 ele morre decapitado. E essa morte de decapitação não é o futuro de Paulo prescrito através de uma profecia. Não, Paulo morre decapitado porque Paulo ele trabalha com 2 linhas. Ele tanto é norteado pela lei judaica, e ele também transita na linhagem romana. Então, como judeu, Paulo morreria como a igreja primitiva em 64. Mas como romano, Paulo morre decapitado, porque nenhum romano morre nas ruas. Nenhum romano morre sem sentença. Até o último bandido romano, por atrocidades que ele pode cometer, ele tem que passar pelas mãos da lei, ser sentenciado e seguido de morte. Há uma necessidade muito grande de compreensão teológica, acadêmica, né, pela introdução, mas eu garanto a você que não tornaremos uma ideia chata. A Bíblia nunca é chata para quem tem fome dela. Mas a dinâmica de ensinamento pode ser chata por alguém que está pregando. Então, eu vou melhorar a minha retórica e você melhora a sua atenção, a minha oratória, e você melhora a sua retórica. Olhe para cá. Porque 64 não foi um ano qualquer. Quando Paulo está sentenciado à morte, os 2 anos que ele ficará preso, esses 2 anos que Paulo é preso, ele escreve esse texto em que lemos: e o Senhor me livrou da boca do leão. Esse livramento que Paulo utiliza, eu fui livre da boca do leão, é que os leões romanos não devoraram Paulo nem no Coliseu em 69, claro que Paulo morreu antes da inauguração do anfiteatro, mas Paulo foi liberto das mãos opressoras do contexto de Nero e sua equipe que devastou a igreja romana, a igreja judaica em Roma. 64 foi um ano muito marcante, homens e mulheres, por 3 questões. Número 1, a sentença de Paulo, 2 anos ficara preso. 66, ele morre. Número 2, 64 marca também uma liturgia de liderança de um homem problemático que a psicologia chama ele de megalomaníaco. O nome desse cara megalomaníaco é Nero. Nero ele é conhecido como o homem filho de Agripina, irmã de Calígula, casada com Cláudio. Nero assume o trono no ano 54. Nero morre em 68. E a morte de Nero foi uma morte como qualquer outro líder de uma linhagem e de uma estrutura da cadeira central de Roma morreu. Desde o ano 12 até o ano 68, os líderes romanos se matavam ou eles eram acometidos por atrocidades de um invejoso que queria tomar o seu trono. Então parecia uma maldição hereditária a cadeira central de Roma. Os imperadores sempre tiveram problemas, ainda mais na dinastia Júlio-Claudiana. Se possível você tiver humildade para você aprender e fome de conhecimento, preste bem atenção, porque é fortalecidos o Congresso dos Varões. Sem renúncia, não há avivamento. Então a primeira renúncia aqui que você precisa ter é a renúncia de não andar na pregação da palavra. Porque só pode ouvir a palavra quem ama a mensagem. E você vai renunciar agora às suas vontades para você sentar e ouvir. 64 é um ano muito marcante para a igreja. A marca sólida da igreja em 64 é a morte dos cristãos protestantes, que são judeus convertidos ao cristianismo, que morreram em 64, e essa morte da igreja em 64 norteou a mensagem que nós conhecemos como a perseguição contra a igreja primitiva. Então nós que somos igreja em 2025, precisamos comer com arroz e feijão essa estrutura introdutória do ano 64. Porque em 64 Paulo é sentenciado à morte. Em 64
Nero está nas últimas etapas da sua liderança. E Nero, literalmente, é o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana, que termina em 68. Em 69 já entra a dinastia Flaviana, que é Vespasiano, Domiciano e Tito. E a ideia de Domiciano, Vespasiano e Tito é bem diferente da Júlio-Claudiana, que começa com Otávio Augusto no ano 12. Cresce para Tibérios. Tibérios participou do mesmo contexto da crucificação de Cristo, porque quando Cristo foi crucificado na Judéia e nas regiões de Israel, quem era o imperador de Roma nesse contexto era Tibérios. Então vamos à ideia da Júlio-Claudiana. Tibérios, Calígula, o terceiro imperador, Cláudio e Nero. Então Nero é o quinto e último imperador dessa dinastia, que teve homens muito problemáticos. E os problemas da dinastia Júlio-Claudiana dar-se-á a ideia do tio de Nero, que é Calígula, irmão de Agripina, ser um cara muito problemático. Calígula foi um cara muito difícil de lidar, porque ele queria ser Deus. E lidar com gente que tem esse caráter de querer ser o que nunca foi chamado para ser, é sempre pisar em ovos. Nero, ele também tem um conceito megalomaníaco. Olhe para cá nos meus olhos. Essa ideia de megalomaníaco, a psicologia chama de pessoas que têm facilidade para querer ter poder sem ter condições de ter. Megalomaníaco se acha o que nunca foi. Nero é imperador, mas não é Deus. Ele lidera Roma, mas não manda na Itália. Nenhum presidente, nenhum prefeito, nenhum governador é maior do que o Estado. Independente dos 4 anos que um imperador, que um governador ou que um presidente norteia uma nação, nenhum presidente, por mais famoso que seja, é maior do que o país. Nenhum governador é maior do que o Estado. Nenhum prefeito é maior do que a cidade. Nenhum político é maior do que o povo. Apesar do povo virar massa de manobras, no dia que o gigante acordar, ninguém ganha do povo. Só que Nero, ele tem esse caráter megalomaníaco de se sentir Deus pela cadeira que ele se assenta. E pelo fato de ser megalomaníaco, ele acha que Roma precisa de um upgrade. As paredes estão velhas, a capital, o berço cultural da Itália, a parte vibrante da Itália, econômica, social, filosófica, é Roma até hoje. Né? O coração e a parte vibrante da Itália é Roma. Nero queria mudar as cores e fazer Roma como seu quarto pessoal. Obviamente o pedido foi negado, porque por mais que o imperador tenha poder, ninguém é maior do que o Estado. Ninguém permitiu e o não para Nero foi negado. E me perdoe ser muito paciente na introdução, a gente vai chegar onde nós queremos. Dar não para gente megalomaníaca é você criar guerras. Porque pessoas que se acham deuses, eles estão sempre prontos a receber sim. Quando ele recebe não, o caráter se torna em voga. Né? Aparece logo o que você nunca conheceu. Dar não para gente que acha que é o que nunca foi, é você criar inimigos declarados. Pronto. É o que Roma criou com Nero. Nero é o imperador de Roma, mas o pedido do imperador foi negado. Ninguém toca na estética da de Roma. Então Nero paga bêbados a se fingir de bêbados e começa a atear fogo nos paredões de Roma. Eu não sei se Nero sabia, mas Roma pegou fogo durante 9 dias. E nos 9 dias que Roma ficou incendiada, a economia da cidade, do Estado e quase o país declinou quase 100%. Roma teve um declínio gigantesco. E através do declínio de Roma, houve um grande problema financeiro para a capital, porque de 14 províncias, 10 pegaram fogo, 4 ficaram de pé. Eu vou entregar algo muito poderoso e muito profundo, mas eu respeito a sua inteligência. Olhe para cá. 9 dias pegou fogo. De 14 províncias que havia em Roma, 10 queimaram, 4 ficaram de pé. No 10º dia, Nero, conscientemente, é chamado aos tribunais. E há uma incógnita entre a equipe que lidera os tribunais de Roma, e a pergunta central é: Imperador Nero, você conhece quem foi o mandatário do fogo de Roma? E Nero, com a cara mais lavada do mundo, disse: eu sei quem foi. Ora,
Se você sabe com clara evidência quem foi a ordem de tacar fogo na capital da Itália, diga-nos, porque se pegarmos não será preso. A ordem para quem tocar no berço da Itália, que é Roma, será uma ordem seguida de morte. Como havia 3.000 judeus convertidos ao cristianismo em 64, que moravam em Roma, e pasmem os senhores, 3.000 pessoas aqui dentro, vamos lá, essa geografia aqui ainda não comporta 3.000 pessoas. Então, se colocarmos aqui 1.000 pessoas, lá fora mais 500 pessoas, ou o pastor disse que vai subir a igreja, né? Então, vamos lá, se colocar em cima, embaixo e ao redor, dá 3.000. Aí quem olha assim diz, uau, 3.000 pessoas é muita gente. Só que é muita gente para um espaço geográfico pequeno. Agora, 3.000 pessoas para uma grande metrópole como Roma, é muito pouca gente. 3.000 membros somente que havia na Igreja de Cristo em Roma. Só que eles eram 3.000, pouquíssimo perto dos romanos, só que eles eram 3.000, pequenos, mas fiéis à doutrina. A expressão grega da palavra didaquê, que é a palavra doutrinação. Didaquê é diferente de querigma. Querigma é pregação da palavra. Didaquê é ensinamento. Por isso que Paulo disse para Timóteo, prega em tempo e fora de tempo. Porque você me imita e eu sou imitador de Cristo. Vamos lá. Jesus foi o maior didaquê e querigma que já existiu. E Paulo, depois de Cristo, da Brit Hadashah, da nova aliança, Paulo foi o maior pregador. Então, ele pregava ensinando e ensinava pregando. Querigma e didaquê. A igreja de Cristo em Roma, muita atenção, eram 3.000 judeus convertidos ao cristianismo. E eles ensinavam a didaquê, que são duas doutrinárias, a seguinte expressão sistemática da teologia, harpatizo, que no grego é o arrebatamento, e a segunda lição da soteriologia, que era sotério, a palavra salvação. E logia, estudo. Então, a terminologia da Lashon HaKodesh, que é a língua original, a língua santa, o grego aqui diz assim, soteriologia, salvação. Harpatizo, arrebatar a força, ou doutrina do arrebatamento. O harpatizo, ele coaduna com a parousia, porque a parousia é o dia do Senhor. O dia do Senhor. O profeta Joel, no Antigo Testamento, já havia liberado a parousia no termo hebraico. Joel diz, tocai a buzina em Sião, despertai os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está próximo. Isso aqui é a parousia no Antigo Testamento. Vamos lá? Isso aqui é a parousia no Antigo Testamento. Agora, pastor, essa palavra harpatizo, qual é a diferença da parousia? A parousia é o dia do Senhor. O harpatizo é arrancar a força, arrebatamento, em sentido, sabe? Harpatizo, nos tomar em um piscar de olhos. Era isso que a igreja cristã em Roma pregavam. Judeus convertidos ao cristianismo, nossos irmãos em Cristo, não são de parte sanguínea de nossa família, mas confessam a mesma fé que nós confessamos hoje. Eram 3.000 judeus. Juventude, por favor, é aqui nos meus olhos. Daqui a 5 minutinhos vocês vão pular muito. Só olhe para cá. Eu vim alimentar vocês. Preste bem atenção. 3.000 judeus convertidos ao cristianismo, pregando a verdadeira palavra. Querigma e didaquê. Nero se sentiu ameaçado. Porque por mais que 3.000 pessoas é muito pouco perto dessa grande metrópole, Nero, quando olhou para a igreja cristã crescendo, sentiu uma ameaça. A incógnita da pergunta foi, quem foi o mandatário do fogo de Roma? Nero, com clareza, e não hesitou em falar, quem tacou fogo em Roma foi aquele rebanhozinho de crentes que estão morando em Roma. Ó, que lindo, né? Porque nossos irmãos que não fizeram nada, que são fiéis ao que acreditam, recebeu uma acusação daquilo que eles nunca fizeram. Ninguém tacou fogo em lugar nenhum e mandou queimar Roma em nada. Mas como um imperador de Roma, mentiroso e com caráter megalomaníaco, disse a política de Roma, a igreja cristã, que adoram a um tal de Cristo aí, eles estão crescendo, porque eles pregam a seguinte ideia, o harpatizo é arrebatar a força, arrancar com mão forte. E quem não crer no arrebatamento será queimado em chamas de fogo. Olha, será queimado. Nero utilizou
com sagacidade a deixa da igreja. Quem for queimado é porque não crê no arrebatamento. Eles pregam que só vai subir se crê no Cristo deles. E quem não sobe será queimado pelo próprio Cristo. Quem tacou fogo em Roma foi essa igreja aí. Pastor, que absurdo. Isso aí, irmão, essa cara mesmo. Que absurdo. Mentiram contra a igreja. Isso aí é de menos. O problema não foi mentir com a igreja. É gente inocente morrer por não fazer nada. Nossos irmãos morreram em praça pública. Talvez você não vai sentir porque não é do seu sangue. Mas vamos ter a inteligência. Uns morreram em praça pública, outros morreram decapitados e a sua carne foi dada a animais. Outros foram pintados com pinte e tacaram fogo em seu corpo e usaram o corpo de crentes, queimando como luminária para iluminar os lugares. Outros foram arremessados e cavalos levados ao seu corpo, sendo arrastado pelas ruas. Pastor, então mataram a igreja de Cristo. A primeira igreja do primeiro século, em 64, a primitiva, morreu desse nível? Morreu. Nero saiu grande na foto e disse: matamos essa religiãozinha que vai morrer com 3.000 e não vai se proliferar. Como eu queria que Nero estivesse aqui me ouvindo para eu dar uma resposta para ele. Pastor Arthur, que resposta daria para Nero? Que resposta? Ele pensou que matando 3.000 crentes mataria os cristãos, ou o cristianismo. Eu queria que Nero estivesse aqui para eu responder a ele. Nero, não é matando crente que mata Cristo. E nem matando cristão que mata cristianismo. Porque em 64, eu estou contando os amém na introdução, viu? Para depois você, vamos lá, tenha prazer no conhecimento. Em 64, 3.000 morreram. Matamos o evangelho. Nero, que pena que você não está aqui. Porque em 69, quando Nero se matou em 68, Garbo, imperador da Espanha, entra em Roma, vence a guarda pretoriana. Nero, para não morrer na mão do imperador da Espanha, Garbo, Nero se mata. Engraçado, né? Ele manda matar a igreja, mas não tem sustentabilidade para encarar um homem de verdade. É porque quem não vale nada se mata sozinho. Nero se matou em 68. Você não crê, não, é? Quem matou Judas? Quem matou Aitofel? Quem não vale nada se mata sozinho. O salmista falou assim, Sefer Tehelim 55, verso 6. Salmo 55, 6. Prepararam uma cova para mim, foi eles que nelas caíram. Nero se matou em 68. E em 68 Nero se mata. Quando Nero se matou em 68, olhe para cá, a morte de Nero foi muito marcante. Porque em 69 Nero sai de cena e entra a dinastia Flaviana. A dinastia Flaviana começa com Vespasiano, Domiciano e depois Tito. E em 69 é o grande anfiteatro que eu tive o prazer de conhecer de perto, que era um sonho conhecer a estética do Coliseu de Roma. Quando você entra e você começa a estudar a cultura de Roma, aquilo que era prazer de conhecer umas 7 maravilhas do mundo antigo se torna um desespero para quem é crente. Porque por fora é aquele estádio torto, quebrado, que é um museu, literalmente. Aí quando você entra e vê aquele campo, aquela terra, e aquele anfiteatro gigantesco, destruído e torto, você começa a chorar. Porque você, como crente, não aguenta ficar num lugar que gente séria morreu por não negar a verdade. Cantar música é mole, eu quero ver sustentar o que canta depois. Falar que a igreja na blusa, eu quero ver conhecer de perto a história. Vamos lá e vamos segurar a onda aqui, porque entrar no Coliseu, o anfiteatro em 69, sabe quem foi inauguração do anfiteatro? Quando Vespasiano inaugurou o anfiteatro de Roma, queima dos cristãos. E quem morreu no anfiteatro? Os cristãos morrendo para o povo romano bater palma. Pastor, Nero não falou que matando em 64 acabaria com a igreja? Em 69 apareceu mais crente. Vamos continuar a introdução. Aí em 69 matou mais crente. 81, Vespasiano, Tito fez a grande queima de Roma. Fez uma fogueira gigantesca. E quem Tito botou para queimar na fogueira? Muito bom, os cristãos. Pastor, 64 acabando com a igreja matava 3.000. Já apareceu mais crente em 69. E por que apareceu mais em 81? Eu também não sei responder. Eu só queria dizer para Nero que não é matando em 64 que acabaria com a igreja.
Porque até em 313, vamos lá que eu preciso ser fiel à introdução. 313, Constantino, que é o imperador de Roma, soltou o Edito de Milão. E Constantino liberou o Edito de Milão assim, ó. Está escrito por mim, Constantino, que no ano 313 acabou morte dos cristãos em Roma. Espera aí, pastorzão. Então você está dizendo para mim que o povo de Deus só parou de sofrer. Não, de sofrer, a gente sofre até hoje. Só parou de morrer na mão de inimigos em 313? Sim. Ué, mas começou em 64. 250 anos apanhando todo ano. E Nero achando que matando em 64 acabaria com a igreja. Já que nós colocamos esse dado de números e de conceito histórico de Roma, deixa eu te provar uma coisa. Por que não morreu? Morreu em 64, mas se proliferou até 313 e estamos de pé até hoje. É porque eu queria dizer para Nero que a igreja não nasceu em uma praça. Igreja não foi criada com dois homens colocando uma cachaça na mesa, tomando uma pinga e dizendo, vamos inventar uma religião para os pobres e burros seguirem. Não, a igreja não foi feita na cabeça de homens, filósofos profundos, que vamos colocar um cara seminu em cima de um madeiro e vamos colocar os pobres para segui-los, que assim eles nos deixam em paz. Pelo contrário, a igreja nasceu no Calvário. E fique muito sossegado que isso aqui é uma introdução bem categórica para a gente começar a pregar. Eu estou montando a nossa cama, mas o último capítulo de João, João 19, Jesus está de braço aberto no Calvário. Já começa um grande problema aqui, porque ele pede água e não serviram água, serviram vinho misturado com fel. Essa expressão vinho misturado com fel aqui é vinagre, vinho velho. Eu tenho até uma ideia sobre isso, né? E é uma ideia teológica, claro. É que Jesus pediu água e deram um vinho velho para ele. Mas quando acabou o vinho na festa, ele mandou trazer água e ele transformou água em vinho novo. Vamos lá, é só para quem gosta, é rapidinho. Quando eu quero algo dele, eu só tenho coisa nova. Mas quando ele quer algo meu, eu só dou coisa velha. Certo. Você viu que só 7... Eu contei, 8 agora, meu Deus. É que pensar demora. Vamos lá, de novo. Jesus falou assim, mestre, acabou a festa. Jesus falou assim, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Observe que a palavra mulher aqui não é Jesus sendo ignorante com a mãe. É ele enaltecendo o sexo feminino. Mulher, o que eu tenho com isso? Tá, mas já que acabou e eu estou aqui, não existe lugar que eu estou que acabe e eu não faço nada. Vai lá, pega, enche de água, que eu vou transformar água em vinho. Gente, é nos meus olhos que é para olhar. Porque pérolas não é para porco, é para príncipe e princesa. E eu vou te respeitar como tal. Vamos lá? Olha para mim. Traga águas, enche-as que eu vou fazer. Água transformar em vinho. Aí quando ele, que só dá coisa nova, pediu algo meu, o que ele disse? Me dá água. Deram para ele vinho. Olha que lindo isso. Quando eu quero algo dele, ele só me dá coisas. Mas quando ele quer algo meu, eu só estou pronto para dar coisa. Aí depois que eu vim aqui dizer que está renunciando a alguma coisa. A renúncia começa quando eu paro de entregar aquilo que nem eu queria receber. Se você não olhar para cá, eu vou ficar soltando coisas que daqui a pouco, quando você vê na internet, meu Deus, eu estava lá e não valorizei isso. Então vamos ouvir direito aí, vamos lá. O nível da minha entrega revela o tamanho da minha necessidade. Quem não depende de nada, não entrega nada. Quem depende muito, se entrega muito. O quanto eu me entrego revela o quanto eu preciso. Isso é praticidade da Bíblia. Mas vamos continuar o argumento. Jesus de braço aberto, serviram vinagre. E o texto diz, e provando-o, cuspiu. Ué, mas quem tem sede não cospe, bebe. Mas se ele bebe, e o vinagre e a sua acidez estancariam o machucado. E se estanca o machucado, ele não sangra. Se ele não sangra, não tem remissão de pecado. Porque segundo a armatologia, o que vai remir o pecado é o sangue do Cordeiro, que é...
Vamos lá. Então, se Jesus bebe, estanca. Se estanca, não sangra. Se não sangra, não tem perdão. Se não tem perdão, não tem igreja. Se não tem igreja, onde estariam os varões agora? Mas graças a Deus que Jesus provou e disse, não é água, cuspiu. Mas você não está com sede? Eu morro de sede, mas ninguém para o meu sangue verter na cruz do Calvário. Lá atrás alguém deu um pulo da cadeira lá atrás. Eu vou pregar só por causa dele. Conhecimento é para quem vibra. Vambora. Jesus de braço aberto pediu água. Um soldado, além de dar vinagre, perfurou a membrana esquerda, conhecida na medicina como pericárdio. Esse pericárdio aqui é a membrana que protege essa parte superior, regida por sangue e água. É uma bolsa que protege essa superioridade com sangue e água. O pericárdio furado, Jesus jorrou sangue e água na cruz. Agora os homens me acompanham. Como tem muitas mamães aqui que eu estou vendo, deixa eu elucidar esta introdução às mulheres. Porque quando a mulher está prestes a dar à luz a um filho, alguém que está próximo dela percebe que a bolsa estoura, e a bolsa estourando sai sangue e água. É o prenúncio de um nascimento. Então se pega o telefone e diz, prepara a roupa, prepara a bolsa e prepara tudo e corre para o hospital. Está vindo o nascimento por aí. O que tem a ver, pastor? Quando Jesus, eu vou dar lugar aqui para quem está comigo, hein? Quando Jesus foi perfurado na cruz do Calvário e a membrana foi furada, saiu sangue e água, nascia a igreja de Mateus 16, 18. Esta é a minha igreja. E nem, eu vou fazer uma exegese da palavra nem, só para quem tem prazer na cultura. Nem as portas do inferno prevalecerão. Olha para mim aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Já tem 6 aí. Deixa eu fazer uma interpretação exegética da palavra nem. Se nem as portas do inferno prevalecerá contra a igreja, quem é Nero para parar a igreja? Quem é Vespasiano para parar a igreja? Quem é Domiciano para parar a igreja? Quem é Tito para parar a igreja? Quem é Roma para parar a igreja? Quem é a cultura romana para parar? Vamos ser mais cauteloso. Quem é Freud para falar da igreja? Quem é Lutero? Quem é a igreja romana para destruir a igreja? Quem é a cultura judaica para parar a igreja? Quem é conceitos doutrinários e filosóficos para parar a igreja? Não há Covid que para a igreja, não há gripe suína que para a igreja, ninguém, não há direita que para a igreja, não há esquerda que para a igreja, não é Donald Trump, não há Biden, não há Putin, não há ninguém. Pastor, ninguém para a igreja? Ninguém. Tem um dia que vamos parar. Sabe qual é o dia? Quando a trombeta tocar e o Pai gritar, entra bendito de meu Pai para o reino. Olha para aqui no meu olho, santo. Olha para mim aqui, há 20 anos rodando esse Brasil e fora do Brasil. Eu entendo por que você não dá glória numa introdução desse nível. Sabe por quê? A gente glorifica sobre vizinha vai morrer, sobre chave da vitória, mas sobre arrebatamento e renúncia eu não dou glória. Para que renunciar para o lugar que eu não quero ir? Então se você não quer, fica com o anticristo. Eu e a minha casa subiremos e seremos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então olhe para alguém do seu lado e diga, ninguém para a marcha da igreja. Diga, ninguém para a casa da promessa. Antes da trombeta tocar, a gente continua na marcha, conquistando, progredindo, avançando, norteando essa cidade a viver a cultura cristã, a viver a mensagem original de Cristo. E se você quiser parar, pare sozinho. Se você quiser desistir, desista porque é fraco. Não bota a culpa na igreja. Não parou lá atrás, não para hoje e ninguém para amanhã. A igreja continua de pé. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem faz parte da igreja aí, diga glória a Deus. Agora vamos lá. Vamos lá que eu preciso continuar o nosso raciocínio introdutório para não tomar o seu tempo.
64 foi um marco para a igreja. 64 foi um marco para Paulo e foi um marco também para Nero. Com essa doença emocional e psicossomática de Nero, Nero mentiu com o caráter da igreja. Ele vai pagar por aquilo que ele cometeu também. Nero, ele chutou a própria amante que engravidou grávida. A própria amante que estava grávida, cujo nome é Pompeia. Pompeia grávida, Nero chuta ela até a grávida morrer e perder o bebê junto. Ele é tão doente, tão louco da cabeça, que ele forçou o seu mordomo a ter prazeres e relações sexuais com ele, sendo ele, então, a sua própria amante. Aí, então, Nero era homossexual? Não, ele nunca foi. Só que gente perturbada e doente inventa coisa para fazer quando não tem nada para fazer. Nero nunca teve traços homossexuais, não de homoafetivo, nada. Só que quando Nero ele faz tanta besteira que o final de gente sem condições, sem doutrina, é por água abaixo. É por água abaixo. Nero traiu a sua própria esposa, matou a sua própria amante, e para finalizar, em 59, ele mata a própria mãe, Agripina. Se o cara mata a amante, mata o seu próprio filho do ventre, mata a própria mãe, irmã de Calígula, seu próprio tio, Agripina morre porque Nero mandou matar, porque na cabeça dele a minha mamãe está querendo tomar o meu trono. Pronto, então Nero, o que você vai esperar de um cara que mata a própria mãe? O que ele não pode fazer com uma igreja que nem congrega? Mas ele vai pagar porque em 68 ele se mata. E todo final de gente maldoso é a morte mesmo. Mas uma coisa é certa e clara. Paulo escreve a carta a Timóteo no ano 64. Vocês estão prontos para ouvir uma mensagem poderosa? Diga amém. Vamos lá. Vamos lá. Paulo escreve então a carta a Timóteo no ano 64, que é uma carta descrita a Timóteo, literalmente. Timóteo é neto de Lóide, filho de... Timóteo é filho de Lóide, filho de Eunice, neto de Lóide. Confundi as mães e a vovó aqui. Capítulo 1, versículo 5 de 2 Timóteo. Conheça a tua mãe Eunice, conheça a tua avó Lóide. Então guarda os dois nomes. Timóteo é um cara que tem família e que Paulo conhece a natureza de Timóteo. Paulo está preso, não vai sair. Isso aqui é muito profundo. E se eu não conseguir pregar hoje, um dia eu volto e termino a minha mensagem. Tá? Porque se ficar preso ao horário, eu acabo tendo problema aqui de não conseguir entregar. Então vamos lá, olha para mim. Paulo está preso, literalmente, não consegue sair. Roma está pensando, matamos a igreja, calamos o pastor dela. Como é que vocês vão ouvir pregação se o pregador está preso? E vamos ser sinceros e inteligentes, é verdade. Conseguiram matar a igreja e prender o pregador da igreja. Como é que a igreja vai ouvir a mensagem? Não sei como é que vai ouvir, mas o que está escrito na Bíblia é isso aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Paulo escreveu para Timóteo, estou preso. Se você não tem prazer pela interpretação textual e Bíblia, saia daqui hoje faminto pelo conhecimento. Vamos lá? O cara está preso. Mas ele manda... obrigado, Mília. Se quiser pregar comigo, pode vir à vontade. Vamos lá? 2 Timóteo 2, 9. Paulo vai falar assim, estou preso como um prisioneiro e sofro trabalhos até em prisões. Mas fica tranquilo, Timóteo. Por que tranquilo? O pregador está preso, mas a pregação está solta. Eu entendo você, não dá amém. Gente, você está lendo o que eu estou pregando, hein? Então vamos lá. Como é que um pregador está preso, mas a pregação está solta? É porque prender quem prega é mole. Eu quero ver a mensagem que foi pregada. Ninguém segura a mensagem. Ninguém tem poder de prender a pregação. Pastorzão, só que tem um detalhe. Se Querigma é pregador e Paulo está preso, como o parágrafo 9 está escrito, como é que a mensagem está livre? É aqui que começa a teologia das prisões. Fale comigo, teologia das prisões. Pastor, o que é a teologia das prisões? É uma forma sistemática de conhecer as 13 cartas de Paulo. Pastor, para mim é muito difícil conhecer a teologia de Paulo, porque essa teologia paulina é muito complicada. Pelo contrário, ela é tão simples e prática. Você precisa ter prazer de continuar lendo. Você quer ver?
Quero ler cartas apocalípticas de Paulo, 1º e 2º Tessalonicenses. Quero ler cartas pastorais, Tito, 1º e 2º Timóteo. Quero ler cartas das prisões, Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios. Sistematicamente as cartas estão sempre separadas para você buscar. Pastor, então é fácil assim? Sempre foi. O que é carta das prisões? Carta das prisões começa em Filipenses, capítulo 1. Porque Filipenses foi escrito em 61, quando Paulo foi preso em Roma, e em 64 saiu a sua sentença. Em 61 Paulo está preso. E essa prisão de Paulo é a prisão de Mamertina, preso braço, perna e pescoço. E ele solta a carta das prisões, escrevendo para a igreja mais alegre da Bíblia. Olha para mim, eu não tenho problema nenhum em silêncio. Eu só não entendi porque 6 amém e 1 aleluia. Pastor, vou fazer o que então? Ouça, a igreja mais alegre da Bíblia e a carta mais feliz de Tanakh e Brit Hadashah, Antigo e Novo Testamento, não há livro mais alegre do que a carta de Oxe, não tem nada mais alegre do que Filipenses? Não. E adivinha, Filipenses é a nova convertida. A primeira carta que Paulo manda para a Europa, na Ásia, e é um povo pobre, humilde, mas Paulo está preso em 61 dizendo, gratidão da parte de Paulo a toda Filipos. Gratidão por quê? Porque cuidaram de mim quando eu estava preso. E eu agradeço as ofertas e mantimentos e roupas que vocês tão gentilmente se preocuparam. Alegrai-vos do Senhor pela compaixão de Deus. Opa, pera aí. O cara escreveu para uma igreja nova convertida em 61. É porque quando eu prego a Bíblia, o Paulo e esses conceitos, eu fico arrepiado literalmente. Então vem comigo no mesmo clima. O cara está preso, escreve uma carta de alegria, preso dentro de uma mamertina, para uma igreja nova, sem dinheiro, e agradece por uma ofertinha que não dá para pagar nada. É verdade. Paulo é grato por quem não tem, mas faz alguma coisa. Ele pastoreou Corinto durante 1 ano e 6 meses. 18 meses pastoreando Corinto. E não tem uma carta que Paulo disse, obrigado pelas ofertas, Corinto. Obrigado pelas ofertas, mulheres e homens de Corinto. Pelo contrário, quem em Corinto só tinha capítulo 1 de primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Coríntios. Cuidado com a divisão da igreja. Cuidado com o racha da igreja. Cuidado com o grupinho na igreja. Engraçado, né? Para Filipenses é gratidão pelo que vocês não têm, mas deram o que não tem. E para quem tem não dá nada. Cuidado com a rebeldia, porque gente com ruim coração que não é liberal, ele só tem tempo para querer rebelar. Agora quem tem um coração emocional e entende o que é gratidão, o que eu rebelo embaixo eu posso agradecer em cima. É só para quem gosta, literalmente. Vamos lá. Olha só, Paulo pediu uma oferta para Corinto. Ele disse assim, ó Corinto, eu preciso que vocês me mandem uma oferta. Estou pregando e ganhando almas no campo missionário. Sabe o que os irmãos de Corinto, milionário, Corinto é riquíssima. Sabe o que os irmãos de Corinto falaram? Apóstolo, hoje não tem como dar não, porque estamos sem dinheiro. Aí Paulo disse, tudo bem, querida igreja, tudo certo. Eu aprendo a trabalhar, mas não dependo de quem é ruim de coração. Aí Paulo vai ter que aprender a trabalhar, mas não para de pregar. E Filipenses, não tinha o que Corinto tinha, mas tinha generosidade no coração. Aí Paulo disse, gratidão por vocês cuidarem de mim. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Vamos caminhando, vamos continuar. Aí Paulo escreve no capítulo 1, é uma carta de alegria, sim ou não? É paradoxal, porque eu nunca vi um preso estar alegre. Eu sei quem é solto mandar carta para quem está preso. Eu nunca vi um preso mandar carta alegre para quem está solto. Oh, meu Jesus. De novo, gente, de novo. É natural a gente que está livre mandar uma cartinha para quem está preso. Vai melhorar. Se fosse no Rio, a Lili vai cantar. A Lili, a liberdade vai cantar. É normal, nós que estamos aqui fora, ter liberdade de continuar aplicando uma alegria para quem está preso. Segura a onda aí dentro. Agora, eu nunca vi um cara preso dizer, eu estou alegre por estar aqui. E você que está livre, cuidado, hein? É melhor estar preso do que livre.
Pastor, que loucura, que melhor preso do que livre, eu nunca vi isso. Então vai ouvir agora. Porque é um cara preso, e não é preso num quadradinho, mas tendo do bom e do melhor lá dentro, não. É preso, braço, perna e pescoço. Mas no capítulo 1 ele escreve, Filipenses capítulo 1, alegrai-vos no Senhor. Pastor, um capítulo só não corrobora muita coisa, então vamos embora para o 2. Regozijai novamente. Pastor, 2 capítulos para quem está preso também não muda muita coisa. Então vamos embora ler o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Estou te norteando a teologia de Paulo. E você tem tempo para você conversar. Eu não acredito que você não tem fome para isso, hein? Capítulo 3, mídia, vão comigo. Capítulo 3, versículo 1. Olha aí. Finalmente, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Pastor, mas o cara já falou alegria 3 vezes. Aí ele te responde, não me canso de escrever as mesmas coisas. Por que você não cansa de escrever isso? É porque quem me faz estar alegre onde era para estar triste é o Senhor, que é a minha suficiência. E se não gostar, ainda tem um capítulo 4. Tem. Capítulo 4, verso 11, 12 e 13. Aprendi a contentar-me com o que tenho. E tu tá contente por estar preso? Tô. E por que você tá contente? Verso 12. É porque eu já tive tudo e hoje não tenho nada. Já tive abundância e hoje eu tô na escassez. E na prova tu tá dando glória por quê? Verso 13. Porque eu posso todas as coisas. Aqui não tem manipulação não, filho. Eu não vou mandar pegar na mão de ninguém. Ou tu adora pelo conhecimento, ou vai ficar faminto sozinho aí. Mas eu não dependo de droga para ser feliz. Eu não dependo de cachaça para ser feliz. Jesus é a suficiência da minha alegria. Ele é. Levante as tuas mãos se Cristo é a tua suficiência. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha que povo abençoado. Cristo é a minha homens, Cristo é a nossa suficiência. Mulheres, Cristo é a nossa suficiência. Eu sei, 2025, pregar sobre cristologia não dá ibope, porque gente que não quer Cristo está preocupada em saber o que vai ganhar, o que vai vencer, o que vai receber. Querido, a minha recompensa não é aqui embaixo. Eu já sou alegre por ter Cristo na minha... Já tem alguém em línguas estranhas comigo aqui. Eu não sei se eu começo a pregar daqui a pouco, mas uma coisa eu sei: os demônios estão desesperados, porque 2025 a igreja viciada, a igreja terrena está tomando palco por aí, mas na casa da promessa aqui não tem vício, aqui tem Cristo. Oh meu Deus, oh meu Deus, tudo posso. Grita comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Diga, tudo posso. É nele. Oh meu Deus, é nele. É nele. Eu estou doido para pular e começar o capítulo 4, mas é nele. É nele. Se eu tenho ele, eu não preciso de mais nada. É claro que crente precisa de muita coisa. É porque sempre atribuímos necessidades com dependência. Mas de coisas eu preciso, de Deus eu dependo. Eu tudo posso nele. Nele. Glória a Deus, é nele. A minha maior dependência é de... Perguntaram para Moisés, querido, quem te enviou? Moisés usou uma sentença que era proibida na época, porque tinha muitos deuses no Egito. Então, se Moisés falasse para Faraó, quem me enviou foi um Deus com D minúsculo, normalmente Faraó iria rir de Moisés. Só que Moisés utilizou uma Lashon Hadakodesh, que é uma língua hebraica, Lashon, língua Hadakodesh, sagrada. Moisés usou uma linguagem original dizendo, Yehier Hashem Yehier. Faraó disse, Yehier Hashem Yehier? Quem te enviou? Yehier Hashem Yehier.
E o que significa IRE? Você não sabe de tudo? Mas esse IRE eu não sei. Então, para tu é o eu sou que sou, me enviou. E não é nem eu sou o que sou, já que eu estou usando a lachon correta, não é eu sou, é eu serei o que serei. Porque o sou é presente, seria futuro. Você não vai me conhecer só hoje, amanhã também tem mais de mim também. Eu serei o que serei. Agora, o que significa na exegese da palavra? Exegese dentro, gese fora. O que é tirar de dentro para fora a expressão IRE, RE? É eu sou o que sou, me enviou. Eu sou quem? Faraó, se eu ficar aqui dizendo quem ele é, eu vou ficar até amanhã. Mas eu não sei quem ele é, o que é alto, baixo, gordo, magro, negro ou branco. Moisés disse, ele é tudo o que você precisar que ele seja. Porque a palavra eu sou o que sou significa, se tiver com fome, eu sou seu pão. Se tiver com sede, eu sou sua água. Se tiver com calor, eu sou sua brisa suave. E se eu tiver com frio, ele é tua coluna de fogo. Pastor Arthur Gadelha, para que Deus é tudo? Para tu parar de perder tempo com nada. Dá uma olhadinha para alguém e diga, Jesus é a minha suficiência. Ai, meu Deus. Jesus é a minha suficiência. O salmista disse assim, aquele salmo famoso, batido, o Senhor é o meu. Nada me faltará, é João Ferreira de Almeida. Eu estou falando o termo hebraico da palavra. O Senhor é o meu pastor e nada tenho falta. E de nada tenho falta. Tá, então se tu não tem falta de nada, cadê teu pai? Tá faltando mesmo. E cadê teus irmãos? Me jogaram aqui no campo. E tu está fazendo o que aqui, Davi? Eu estou pastoreando as ovelhas malhadas. Eu não presto nem para pastorear as branquinhas e as com máculas e manchas. Então você está até para pastorear as piores ovelhas? Sim. E aonde é o seu pastoreio? A 300 quilômetros da minha casa de papai, porque o período do Salmo 23 foi escrito no período da Páscoa, no Pechá, que é uma festa judaica que dura de 7 a 14 dias de festa. A família de Davi estava em casa pulando, comendo e bebendo. Davi estava no campo pastoreando. Por isso que ele utiliza o Salmo 23 na argumentação do parágrafo 1º. Ele fala assim, o Senhor é o meu pastor. Isso aqui é um artigo definido único. O Senhor não é nosso, é meu. Por que Davi foi egoísta? Egoísta? Enquanto minha casa come, eu choro. Quem me sustentou no pastoreio foi Deus. Então não dá para colocar numa música quem não me sustentou e me deixou sozinho. Então o cântico da Terrelim, do salmo que eu vou fazer para Deus, não é o Senhor é meu, nosso pastor. Não, o Senhor é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor, eu respiro e digo, nada me faltará. Se você tem Cristo Jesus na sua vida, levante a sua cabeça e vai para cima dos problemas, porque nada vai faltar para você. Aleluia, nada falta para você, nada falta, nada. Pastor, eu preciso de carro. Não precisa, você precisa de Deus. E o que eu preciso? Está nele. Pastor, eu preciso casar. Não precisa, você precisa de Deus. Mas o que eu preciso? Está nele. Pastor, eu preciso ser rico. Não precisa, você precisa de Deus. E o que eu preciso? Está nele. Eu entendo você me olhando assustado. Sabe por que eu te entendo? Pastor, mas tu está contando tudo que eu preciso. É porque tu não precisa de nada daqui. Tu precisa de Deus lá. E qual é a diferença? Se tu tem Cristo, quanto mais perto eu estou de Cristo, mais perto eu estou do casamento, mais perto eu estou da cura, mais perto eu estou do dinheiro, mais perto eu estou daquilo que é meu. Querido, para de correr. O que é teu te acha. Eu tenho que estar perto de Cristo. Ele sabe meu endereço, Ele sabe o tamanho do meu pé. O que é meu, Ele vai me encontrar. Eu dependo dEle somente. Meu Deus, que povo bom de pregar. Levanta suas duas mãos comigo, por favor. E se você tem a convicção dessa palavra, que Cristo é a necessidade da sua vida, levante as suas mãos e dá um grito de glória bem alto para Jesus. Glória a Deus, Cristo é a minha suficiência.
Cristo. Agora, com essa lágrima mulher, com essa lágrima homem, com essa vontade de orar em línguas que você está, deixa eu nortear vocês a uma argumentação e já caminho para o fim. Caminho para terminar. Vamos lá. Essa carta de Paulo aos Filipenses, Paulo escreve norteando a igreja contra os judaizantes. Não dá para eu abrir uma janela e deixar ela aberta, então vamos fechá-la. Paulo escreve para os Filipenses 61. Capítulo 3, mídia, se quiser vir comigo, 3:1. O parágrafo 1, Paulo diz: finalmente, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Muito bom. Aí o 2, no 1 ele diz alegria. No 2 ele manda uma pancada. No 2 ele grita assim, ó: cuidado com os cães. Cuidado, isso aqui é uma doutrina, lógico. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com os falsos circuncisos. Paulo começa no capítulo 3, no versículo 1, dizendo: alegria do Senhor. Aí no 12 ele muda a linguagem. Agora que vocês estão alegres, deixa eu te contar um segredo. Cuidado com a galera que está vindo pregar para vocês aí. É, Paulo, mas por que ter cuidado? Porque são judaizantes disfarçados de santidade. Mas são cachorros devoradores de comida velha. Gente, vamos ser profundos e maduros no que tange a originalidade da palavra. Cuidado com os cães. Pastor, é proibido eu ter cachorro em casa? Não. Olha como é que a interpretação vale tudo no texto. Não é cuidado com cachorro doméstico, é cuidado com os cães. Quando um judeu chama alguém de cão, ele está dizendo animal sem coleira. Que não tem casa e fica comendo comida velha por aí. Trazendo para hoje, são pessoas que não congregam em lugar nenhum e querem ensinar como congregar. Na verdade, os cães aqui na teologia são os judaizantes. Quem são os judaizantes? São homens que conhecem de có e salteado a Sefer HaMitzvot. Sefer HaMitzvot são 613 mandamentos da cultura judaica. Esses homens aqui são habilidosos na Sefer, no livro judaico. Só que tem um detalhe. Eles falam sobre o Antigo Testamento, mas não crê na Nova Aliança. Eles pregam sobre a antiga cultura. E eles são presos na lei de Abraão. Gênesis 17, 12 ao 17. Deus falou assim: Abraão, todo macho que nascer da tua casa, seja homem ou animal, circuncide-o. A palavra circuncisão significa, no termo original, a palavra Brit Milá. Berit, aliança, Milá, carne. Olha o hebraísmo aqui, ó. Milá, M-I-L-L-A, carne em hebraico. Berit, aliança. Deus falou para Abraão: farei um pacto, uma Brit Milá com a sua casa. Abraão disse: bacana, e como será a aliança? Deus falou: corta o prepúcio do bebê no 8º dia após o nascimento. Peraí, pastor. Para ter aliança com Deus tem que pegar um bebê depois da mãe desmamar a criança no 7º dia. O pai com Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote, vai em cima do Corban, altar do sacrifício, e coloca o bebê ali, corta o prepúcio. O que é o prepúcio? É a parte superior do órgão genital da criança. Por que tem que ser a criança e não um adulto? Por causa da imunidade. Deus é tão perfeito no que faz. No 8º dia após o nascimento, pega o órgão genital da criança, corte a carne fora. E para que eu vou mutilar um bebê? É porque a casa que tem carne cortada, eu farei a Brit Milá, a aliança. E quem não cortar a carne vai viver sem aliança. Porque Deus só se aliancia com gente que corta a ok, legal. Bacana. Estou adorando pregar para gente ligada e inteligente. Vamos lá. Olha para mim. Só que tem um pontinho muito bacana aqui. Nós não estamos no Antigo Testamento. Antigo Testamento é para eles depender de corte da carne. Nós somos a igreja da graça, da visão neotestamentária. E no Novo Testamento não andamos em mutilação. Novo Testamento, para ter aliança com Deus, é o quê? Filipenses 3. Eu estou fazendo a exegese da carta. Melhora essa recepção aí, vai lá. Filipenses 3:3. Então deixa eu falar, vai lá. Porquanto nós somos a própria circuncisão. Como assim, pastor? Nós somos a circuncisão hoje? Não era cortar a carne no Antigo Testamento? Então, Antigo Testamento, para chegar perto de Deus, corta a carne.
E por que não podemos cortar a carne hoje? É porque Cristo foi na cruz e Ele foi a última carne cortada. Para que Jesus foi a última carne cortada? Para Deus olhar para você em Cristo e falar: não quero mutilação. Quer o que então? Obediência. Sabe o que significa circuncisão hoje em dia? Versículo 3. Porque nós somos a circuncisão original. Sabe o que é circuncisão hoje? Servir a Deus em espírito, glorificar a Cristo e não depender da carne nunca mais. Só que os judaizantes são homens que vivem no novo, andando no velho. E eles dizem: essa igreja de Filipos é uma igreja herege, porque não cortou a carne. Aí Paulo disse para a igreja de Filipos: não ouça gente que não foi cortada primeiro. Porque eles foram cortados na lei de Abraão, mas nunca foram cortados em Cristo. Gente, pelo amor de Deus. E se vocês continuarem ouvindo pessoas que não morreram na cruz por vocês, doutrinar vocês, vocês vão desmerecer o que Cristo fez. Então o que nós fazemos, Paulo? O que nós fazemos? Versículo 4, mídia, vem comigo. Eu sou um pregador doutrinário. Até para começar eu preciso ensinar primeiro. Quando você está indo, eu já estou voltando já. Olha o versículo 4. Aí Paulo vai dar um tapa na cara de gente soberba que acha que santidade é jejuar 3 dias e não obedecer ninguém. Paulo vai dar um tapa na cara sem mão de gente que sobe monte, mas não ama quem está do lado. Paulo vai pegar gente hipócrita que fala em línguas, mas não fala sobre sentimento ao próximo. Paulo vai dizer assim, ainda que podíamos confiar na carne, nenhum de vocês merecia, a não ser eu. E quem é tu, Paulo? Quem é tu? Quem sou eu? Aí Paulo vai dar que nós chamamos de carteirada. Paulo está na cadeia, preso, mas vai tirar uma onda com quem está solto. Paulo vai dizer assim, quem sou eu? Circuncidado ao 8º dia. Vou botar meu currículo de quem eu era antes de ser crente. Pra vocês respeitar que quem é pastor hoje não caiu de paraquedas aqui. Vamos lá. Eu quero que vocês respeitem não uma igreja nova, mas um pastor velho. Quem é você então, Paulo? Quem sou eu? Circuncidado ao 8º dia. Está lendo comigo aí? Circuncidado ao 8º? Da linhagem de Israel. Então tu era da linhagem de Israel? Sou da linhagem de Israel. E pior, eu sou da tribo de Ben, filho, Jamim, direita. Eu faço parte da tribo da mão direita de Deus. Quer mais um pouquinho do meu passado? Então vamos embora, precisa aprender a respeitar a igreja dos outros. Porque os judaizantes entraram em Filipos, é novo convertido, vou bagunçar. Mas não sabiam, o povo é novo, mas o pastor tinha mais moral do que muitos deles. Olha o que o Paulo falou, quer saber quem sou eu? Hebreu de hebreu, meu sangue é azul. Eu não sou prosélito, eu não me converti para a religião judaica. Eu nasci do judaísmo. Segundo a mitzvot, a lei, eu sou fariseu. Vem no 6º. Segundo o zelo, eu amo isso aqui, eu era perseguidor da igreja. Como assim perseguidor? O que tu está fazendo com a minha igreja, eu já fiz com ela também ano passado. E daí que eu estou olhando para vocês e eu percebo que nem para perseguir vocês prestam. Eu fui perseguidor da igreja. E enquanto a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. O que significa isso? Eu vivia o que pregava. Mas chega de contar quem eu era no passado, porque o legal não é contar quem eu fui, é contar quem eu sou. Verso 7. Mas isso aqui é para você ir lá fora, voltar e falar alguma coisa. Mas o que para mim era lucro, o que é lucro? Viver do passado. Quando aceitei a Cristo, reputei-me, verso 7, reputei-me em perder por Cristo. Não entendi. Então, quando eu não era crente, meu currículo me abria portas. E depois que tu se converteu, já não vivo mais eu.
Como é que é a dinâmica? Antes dele, quer me conhecer? Olha o que eu tenho no currículo. E depois que ele te pegou, a primeira coisa que ele mudou em mim não foi usar calça, não foi pentear como crente, não foi usar terno e gravata. Foi o quê? Arrancar meu passado. Porque a primeira coisa que o evangelho faz com gente soberba é arrancar a dependência. Rasgou meu currículo. E agora? Agora eu virei um perdedor. Ih, pastor, não vou pular e dar glória. Como é que eu vou virar perdedor se antigamente eu era ganhador? Por isso, no mundo eu ganhava para perder. E na igreja eu perco para ganhar. Olha lá, olha lá, olha lá quem gosta. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, eu repito a profecia. O mundo te faz ganhar. Toma, 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 toma. Mas quando te pega, te põe na lona. E o evangelho me dá, me dá, me dá. Mas quando te devolve, é sem medida, recalcada, sacudida. Eu venho aqui liberar uma palavra para alguém. Se lá fora tu ganhava, aqui tu perde. Mas fica tranquilo, eu não perco para as drogas e nem para o diabo. Eu perdi para Cristo. Eita! Olha para mim aqui, você que está de pé e você que não conseguiu ficar de pé ainda para dar glória. Eu perdi minha adolescência para Cristo. Eu prego desde os meus 13 anos. Eu perdi minha adolescência. Meus amigos zoavam, pegavam um monte de menininha e disse, Gadelha, vambora. Eu disse, eu vou pregar o evangelho. Hoje está todo mundo desviado. Um virou bandido e outros morreram. E eu, que perdi minha adolescência, viajo o mundo inteiro e digo, perdi para ganhar. Perdi para ganhar. A renúncia de hoje é o milagre de amanhã. Oh. Se não renunciar, não tem avivamento. O que você está disposto a perder para viver avivado? O mundo te faz ganhar para perder. O evangelho te faz perder. Opa, versículo 8 diz Filipenses. E não é perder tudo, alguma coisinha não, tá? E na verdade, tenho por perda. Ah, fala que isso aí isso é doutrinário. Diga, tenho por perda. Quem está gostando, diga amém. Amém. Quem quer mais, diga eu quero. Ah, eu vou voltar um dia aqui, ó. Senão eu vou atrasar seu horário. Mas olha, mas seu pastor não me deu essa vigília, não. Vocês botam a pilha, mas vocês não me trazem. Vamos lá para a gente acabar. Quem está recebendo, diga amém. Amém. Com muita humildade, eu estou na introdução do texto. A mensagem é em Timóteo 4. Só me aguarda. É que eu tenho é porque eu não vim fazer hambúrguer, eu vim trazer janta. E não dá para cozinhar em 30 minutos. Vamos lá. E também tenho por perda todas as? Não, diga todas as? Então bonitinho, não é perder o que tu quer não, tá? É perder tudo. Olha lá como é que o amém diminuiu agora. Eu estou pregando o que você está lendo, então não há manipulação. Gente, eu trabalho em interpretação de texto. Fiel. Então se você está ouvindo um pregador que te prova, come com gosto. Tenho por perda todas as? Então não é o que eu quero perder. Vai, quer? Tá. Para que você quer? Tá, leva a metade e deixa o restinho aqui. Porque se der errado ainda tem alguma coisa. Quando você perde para Jesus não tem plano B não. Quando você perde para o reino é só o plano A e ai, acabou. Por que só o plano A? Porque a vontade de Deus é boa. A gente não perde. Perder para Cristo é um prazer. Eu tenho medo de ganhar lá fora e perder Cristo. Agora, perder para Cristo é um privilégio. Por quê, pastor? Mas como é que você conseguiu essa mentalidade? E eu retorno aqui, eu volto para pregar para vocês, para não cansar vocês, e eu sou obediente. Mas olha para mim,
Como é que você atingiu essa mentalidade? Como eu atingi? É só lendo essa introdução de Filipenses. O cara está preso e disse para Paulo assim, Paulo disse para a igreja, a alegria que está em mim é porque eu tenho Cristo e nele eu posso todas as... Olhe para mim, isso aqui é paradoxal extremamente. E aonde é o paradoxo desse texto, desse termo? É que o preso está feliz e quem está fora está triste. E aonde é o paradoxo? Porque quem era para estar alegre é quem está solto. Mas o cara está preso e está ensinando o que é ter alegria no Senhor. Pastor, como é que se atinge esse nível? É quebrando o conceito da PNL. Porque a PNL, que é a programação neurolinguística, fala uma frase assim, ó. É que a nossa mente, de onde nasceu esse bebê aqui, ó. O nosso cérebro, que é feito de 2 córtex cerebral com 2 centímetros de espessura, com reentrâncias e sucos e fissuras. O cérebro é a sede do meu eu. Não é meu coração, é meu cérebro. Córtex frontal, cerebelo, córtex traseiro, memória. Aqui estão as organizações do meu corpo. Então olha para mim, 2,3 metros de altura, esse corpão aqui mexe o braço, a perna, porque a cabeça manda. Quem controla aqui em cima, controla tudo isso aqui embaixo. Pastor, legal, eu não vim aqui ouvir nenhum psicanalista, eu vim aqui ouvir profeta. Opa, então vamos embora. Se você veio aqui para ouvir um profeta, então vamos embora então. O diabo não quer teu pé, o diabo não quer meu terno, o diabo não quer teu cabelo, o diabo não quer tua blusa, o diabo quer a sede do teu eu. Porque quem mora aqui em cima controla tudo isso aqui embaixo. Ó, pastor, então o diabo não quer meu terno novo? Olha esse terninho que eu trouxe lá da Europa, lindo, não é? O diabo não está nem aí para ele rasga e pisa e joga na lama. Agora tem um detalhe, se o diabo quer a minha mente, é porque aqui em cima é o volante, isso aqui é o veículo. Quem dirige aqui, controla isso aqui. Não adianta ter saia até o pé e ter mentalidade do inferno. Não adianta ter terno e gravata e dar legalidade para Satanás aqui dentro. Pastor Gadelha, já que eu não vim aqui ouvir psicólogo, eu vim aqui ouvir profeta, aonde Deus vai entrar? Também na tua caixa craniana. Mas o diabo não quer aqui? Então, meu amor, o diabo só quer o que Deus quer. Sabe por que Deus quer isso aqui? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. A mídia vai ficar top hoje na Bíblia, hein? Vamos lá, capítulo 2, versículo 16. Paulo disse assim, ó: quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Então, já que ninguém conhece a mente de Deus, nós temos que ter a mente de Cristo. Aleluia! Pastor, para que eu tenho que ter a mente de Cristo? É porque se Cristo manda aqui, minha perna é dele, meu braço é dele, minha boca é dele, meus olhos são dele. E a Bíblia diz, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Eu tenho uma palavra para entregar à casa da promessa: a depressão e a ansiedade não te pega, porque Jesus acabou de entrar na tua mentalidade agora. Segura a mão desse lindo e dessa linda aí. Primeira vez que eu mando pegar na mão do irmão. Pega a mão do irmão aí, por favor. Pastor, mandar pegar na mão do irmão é chato? Chato é você que não aguenta ouvir coisas. Mandar pegar na mão de alguém é metodológico. Pode pegar que não fere princípio. Pode pegar na mão dele aí. Pegou? Balança a mão desse querido aí e diga assim, ó: Deus tem mentalidade transformada. Diga, renúncia. Não é na roupa, não é no que come, não é no que bebe, é quem permite entrar na tua cabeça. Aleluia! Porque o que começa é aqui dentro. Evangelho não é saia, não é terno, é mentalidade. Evangelho é transformação. Eu vou dar lugar para você aqui, olhe para mim. Evangelho é mentalidade. Quer ver? A palavra metanoia no grego é transformação da mente. Romanos capítulo 12, verso 1: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Hoje não tem saia, não tem terno e não tem calça, mas na casa da promessa tem crescimento mental aqui. Menino briga
com coisas de menino. E gente adulta tem atitude de gente adulta. O que é maturidade emocional? Colocar Jesus para entrar dentro da minha mentalidade. É aqui que começa a transformação da sede do meu eu. Quem controla aqui em cima, controla tudo isso aqui embaixo. Ok, pastor, então entra na minha cabeça quem é o mais forte? Não, entra na cabeça quem você permite entrar. Há uma briga de carne e espírito em você, Romanos diz. Quem é que vence, a carne ou o espírito? Quem você escolher. Porque indecisos não sabem o que quer. E já diz Freud, disse, né? Que a indecisão é uma decisão tomada para não decidir. Vamos acabar, vamos. Chega. Vamos embora. Primeira vez aqui, já estou devendo, hein? Devendo o quê, pastor? Timóteo 4. Timóteo 4. Mas vamos lá. Freud falou assim, ó, todo indeciso já escolheu o que quer. O quê? Não decidir. Porque a indecisão é uma decisão tomada para não? Você quer o quê? Quente ou frio? Não sei. Já escolheu não saber. Está dentro ou fora? Não sei. Já escolheu ficar em cima do muro. Não tenho pena de quem não sabe o que quer. Por que não tem? Porque indeciso já escolheu ser indeciso. O mesmo tempo que você tem, eu tenho. Por que eu escolhi e você não? Porque é mais cômodo para você ficar em cima do que você tomar atitude de decisão. Porque quem se decide agrada um e desagrada outro. Pastorzão, você é o quê? Eu sou Josué 24:15, querido. Perguntaram para Josué, e aí Josué, que lado tu tá? Josué disse, que lado eu tô? Me respeitem. Me respeita por quê? Comecei com Moisés, Moisés morreu, continuei sem Moisés. E a pegada é a mesma. A pegada é a mesma? É. E que pegada? Está decidido que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não peço para dar glória, não. Eu deixo gente inteligente à vontade para receber. Deixa quem quiser ficar em cima do muro para lá. Quem está em cima do muro já está no time do diabo. Agora quem toma atitude, escolhe o que quer, bota a camisa e diz, a casa da promessa em 2025 é o melhor ano que essa igreja vai viver. Faz o seguinte, quem não acredita, fica sentado aí. Agora quem toma posse da palavra, sai da cadeira e dá um pulo para cima. É ano de atitude. Fortalecidos. Tem alguém batizado em línguas estranhas aqui? Já peço perdão ao meu presidente João, que eu passei alguns minutos, mas eu nem comecei o texto, já passei. Imagine se eu começasse, a gente sairia daqui meia-noite. Pastor, você é muito bom. Pelo contrário, é o texto que é muito bom. Eu só sou uma voz, a Bíblia que é muito perfeita. Levante o mais alto que você puder seu braço aí. E se você é batizado em línguas estranhas e recebeu essa iniciação da mensagem, o mais alto que você puder, levante a sua voz e ore comigo em línguas estranhas. Só quem ora em línguas, vai. Tem homens aqui que oram em línguas. Tem obreiros que oram em línguas aqui. Tem homens que oram em línguas aqui dentro. Olha aquele grupo ali de jovens orando em línguas ali, ó. Meu Deus, olha aquele setor de mulheres ali orando em línguas. Os músicos estão em línguas estranhas. Pastor Stephanie está recebendo o poder de Deus também. É o congresso de homens, mas as mulheres estão sendo tomadas em línguas ali, ó. Olha lá os vasos na marcha ali, ó. Olha lá os outros, olha lá os guerreiros ali também, ó. Entra, minha filha. A mente foi transformada. O corpo foi transformado.
A hora de mistério é agora. A hora de fogo é agora. A hora de fortalecer em Deus é agora. Homens, varões da promessa. A promessa de Atos 2 é: e descerá sobre vós o Espírito Santo, e há de ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Samaria. Vai começar o batismo, vai começar o renovo, vai começar o mistério. É você e Deus agora, vai! Quem não é batizado, ora em línguas, obreiros. Homens, eu ainda creio no batismo, viu? Eu ainda creio no batismo. Eu prego teologia, mas é teologia em chamas. Eu sou pentecostal assumido. Eu ainda creio nos mistérios. Deus ainda batiza homens. Deus ainda batiza jovens. Deus ainda batiza obreiros. Quem quiser ficar na carne, que fica. O varão de branco está andando aqui dentro. Recebe o renovo, vai, recebe. 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 Seja fortalecido por Deus. Seja ministrado por Deus, vai. Encontre alguém do teu lado direito ou esquerdo e dá um abraço bem apertado nessa pessoa aí, de frente. E diga: deixa Deus te usar para a minha vida agora. Deixa Deus te usar para a minha vida agora. Deixa Deus te usar para a minha... Um minuto desse abraço aí, vai. Deixa Deus te usar para a minha vida agora. Deixa Deus te usar para a minha vida agora. Recanacanore promanachanda. Ramanacova na cheia. Olha o varão aqui tomando os homens aqui em cima. Olha Deus tomando os adolescentes aí, ó. Ai, 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 coma na canderebia. Rama na candere, coma na cheia. Urimianta la candaramahai. Meu Deus, meu Deus. Pega os jovens, pega a igreja. Olha o vento de avivamento aí, casa. Fecha os teus olhos e ore. Aumenta o volume da busca agora, vai. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Deixa Deus usar os músicos aí. Pega, 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 pega.